Bom dia. Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Mais um dia na presença do Senhor, na presença de toda a equipe espiritual, os mentores deste Evangelho. Então nós só temos que agradecer a Deus, agradecer por mais esta oportunidade, por este merecimento. E que Deus nos abençoe e nos ilumine neste dia. Que os seus olhos estejam sobre nós, nos livre de todo mal, que Ele nos proteja, nos ensine a esperar o tempo certo para cada coisa em nossa vida, porque nós somos muito ansiosos, e que tudo seja exatamente como Ele planejou. Vamos confiar em Deus, no nosso anjo guardião, Jesus, Maria Santíssima, toda a equipe espiritual que se faz presente. Meus amigos, neste momento, procuremos uma posição agradável. Seja deitado, sentado, para que possamos nos conectar com Jesus, nos envolver nesta energia de luz e que possamos compreender a mensagem do Evangelho de hoje com muita sabedoria. Então, vamos relaxando o corpo físico, esquecendo por alguns minutos os problemas lá fora. Vamos inspirar, prender um pouco o ar e liberar pela boca, relaxando o corpo, serenando a mente, visualizando a imagem do Cristo, adentrando a nossa casa física e mental, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ajude a nos transformar. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é de número 197. Ela diz o seguinte: você se valoriza quando sente que tem por dentro a paz da natureza, como o verde da mata ou um jardim cheirando a rosas. A ideia de natureza refresca e acalma como um bálsamo. Tranquiliza a mente abatida por problema, ódio ou medo. Assim, pois, se for o caso, recorra a essa imagem no recinto mental, reforçando-a quanto seja preciso. Tome-se por inteiro dessa calma e deixe que se desfaça a nuvem da intranquilidade numa obediência ao seu silêncio. Autoconfiança e fé em Deus. O problema é uma imagem que se desfaz. Então, meus amigos, vamos obedecer este silêncio interior e colocar na nossa mente, nos valorizando, nos sentindo felizes, e os problemas desaparecerão. A mensagem de hoje, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o 13.
que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. E nas instruções dos Espíritos, o item é o 9. É uma mensagem da irmã Rosália. Ela deixou no ano de 1860, lá em Paris. A caridade material e a caridade moral. Ela começou sua fala dizendo o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram contidas nesses dois ensinamentos de Jesus. Se eles fossem seguidos aqui na terra, todos seriam felizes, pois não haveria ódios, nem conflitos, nem ressentimentos. E principalmente, não haveria pobreza, porque daquilo que sobra da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. Assim, vocês não viriam mais nos bairros sombrios em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis, necessitadas de tudo. Ricos, pensem um pouco em tudo isso. Ajudem os infelizes com o melhor que puderem. Deem, para que um dia Deus possa retribuir o bem que fizeram e para que possam encontrar, quando desencarnarem, um grande número de espíritos agradecidos que irão recebê-los na fronteira de um mundo mais feliz. Se pudesse imaginar a alegria que senti ao reencontrar no além aqueles a quem pude ajudar em minha última encarnação terrena. Portanto, amem ao próximo, amem como amariam a vocês mesmos, pois agora sabem que o infeliz que afastam pode ter sido outrora um irmão, um pai, um amigo que agora rejeitam. Qual não será o desespero de vocês ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Espero que tenham entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa dinheiro e ainda assim é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se tolerarem uns aos outros, e é o que menos fazem neste mundo inferior, onde estão encarnados atualmente. Possuem um grande mérito, acreditem em mim. O homem que sabe calar-se para deixar falar um outro que seja mais tolo que ele. Agir assim é uma forma de praticar a caridade. Não deem ouvidos quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca acostumada a zombar. Ignorem o sorriso desdenhoso com que muitos os recebem, por se acreditarem superiores. Na vida espiritual, que é a única real, essas pessoas frequentemente estão muito abaixo de vocês. Proceder dessa forma não é ser humilde, mas caridoso, pois não observar o erro dos outros é uma forma de praticar a caridade moral. Entretanto, a caridade moral não deve impedir a caridade material. Cuidem para não desprezar o seu semelhante. Lembre-se do que eu disse. O pobre que hoje rejeitam pode ter sido um espírito que foi muito importante para vocês em outra vida e que momentaneamente se encontra em uma posição inferior. Tive a oportunidade de reencontrar na vida espiritual um dos pobres a quem pude por felicidade ajudar algumas vezes na terra e a quem hoje me cabe implorar pelo seu auxílio. Lembre-se de que Jesus disse: somos todos irmãos, e pensem sempre nisso
antes de rejeitarem o indigente ou o mendigo. A Deus, pensem naqueles que sofrem e orem por eles. Irmã Rosália, Paris, 1860. Que assim seja. Pois é, meus amigos. Esta mensagem de Irmã Rosália nos faz refletir sobre os nossos atos. Será que realmente praticamos a caridade? E que tipo de caridade nós praticamos? A material? A moral? Ou não praticamos nenhuma? Nós ainda somos muito imperfeitos. E às vezes nós nos pegamos realizando uma boa ação, mas nós não conseguimos guardá-la em segredo. Porque nós saímos divulgando. E o Cristo disse que a verdadeira caridade, ela é feita em silêncio, sem alarme, pois é um ato de pura compaixão. Mas não é o que a gente vê no dia a dia. Muitos praticam a caridade para se engrandecer. Gostam de divulgar o que está fazendo. Ainda é a imperfeição humana, o egoísmo, a vaidade, as nossas más tendências. Então, para praticar a caridade, nós precisamos primeiro estar bem conosco. Porque ela começa no amor próprio. Nós não podemos amar o outro sem nos amarmos, sem amar a Deus. Jesus disse: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E a irmã Rosália, nessa passagem, ela complementa, dizendo que se todos nós seguíssemos esses ensinamentos do Cristo, nós seríamos mais felizes, porque a verdadeira caridade, ela é praticada com amor ao próximo, sem esperar nada em troca. E a gente sempre espera algo em troca. Às vezes não naquele momento, mas de repente pode ir lá na frente, tá passando por uma situação, aí você lembra daquela pessoa que você ajudou, aí vai procurar. E às vezes a pessoa não pode te ajudar naquele momento. E muitos dizem assim: mas eu te ajudei e agora você não me ajuda. Acontece muito isso. A irmã Rosália, ela também fala aqui nessa passagem que existem dois tipos de caridade. A caridade material, que é aquela que praticamos doando bens materiais, como roupas, objetos, alimentos, dinheiro, distribuindo sopas. Ou seja, nós focamos nas necessidades físicas e materiais do nosso próximo. E na maioria das vezes nós damos aquilo que sobramos. Mas a caridade moral, que é o segundo tipo que ela fala, a caridade moral é a verdadeira caridade, porque é a caridade espiritual. Ela começa conosco, na nossa transformação íntima. Ela é uma necessidade interna que exige de nós esforço, renúncia e maturidade para que a gente possa crescer como ser espiritual. Então, a irmã Rosália, ela classificou a caridade moral como a mais difícil de ser realizada. Porque para praticarmos, nós precisamos ser tocados em nossa alma
A caridade moral, ela busca os nossos sentimentos mais íntimos, as nossas virtudes, como a benevolência, o perdão, a tolerância. E nós precisamos aumentar mais as nossas virtudes. Nós precisamos começar a fazer a caridade conosco, porque aí a gente passa a fazer a caridade com o nosso próximo. Vamos pedir a Deus que nos ajude, para que a gente possa praticar a caridade. Não estamos aqui dizendo que a caridade material não é importante. Ambas são importantes. Mas a caridade espiritual, que é a moral, muitas das vezes nós praticamos e o outro não precisa nem saber. Orando pelo nosso próximo, perdoando. Isso é caridade moral. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um ensinamento. Agradecemos à irmã Rosália, que o Senhor ilumine cada vez mais o seu caminhar espiritual e que ela possa nos ajudar sempre. Neste momento nós te agradecemos por mais um dia de nossa vida, porque estamos aqui conosco. Agradecemos pela nossa família, pelos amigos. Agradecemos pela casa que temos, onde muitos estão pelas ruas. Agradecemos por tudo, Senhor. Pedimos por aqueles que estão sofrendo, os mais necessitados, encarnados e desencarnados. Aqueles que se encontram nos hospitais, doentes da alma, aqueles que neste momento estão desempregados. Que hoje eles tenham uma grande surpresa, que os anjos do Senhor levem até eles esta surpresa, para que o trabalho apareça. Pedimos também por aqueles que se encontram aflitos, com problemas físicos, emocionais, financeiros, aqueles que estão em desesperos, aqueles que, na maioria das vezes, estão achando que não tem mais jeito, que o melhor é a morte. Que os teus mensageiros possam tocar-lhes o coração. Enfim, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Gratidão, Senhor. Gratidão por tudo. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus amigos, diz o seguinte: quando acalmamos e serenamos a nossa mente, abrimos nossos sentidos e enxergamos a realidade da verdade que é nossa vida. Nos enxergamos envolvidos em ansiedades e conflitos que não são nossos, mas sim nos envolvemos em questões alheias, nos trazendo dores e sofrimentos, sem ao menos nos perguntar se as pessoas querem nossa ajuda, ou até mesmo estamos atrapalhando o destino que cada um escolheu para si. Esquecemos que na vida, cada ser tem um papel determinante para ser vivido, e não será a opinião de uma pessoa, família
ou um grupo convivente, que tenha o direito de interferir no seu planejamento reencarnatório. O filho, o irmão, o amigo, quem quer que seja, aguardou uma oportunidade de reencarnação para vir viver uma experiência na Terra, para se melhorar em algum aspecto, eliminando em si sentimentos e comportamentos que lhe trazem sofrimentos. Escolhem como viver na Terra e aqui só poderão seguir pelas suas próprias vontades. Portanto, apenas devemos ajudar quem realmente precisa e quer, não interferindo nas escolhas dos outros, pois estaremos tomando para nós o resultado do fracasso de sua reencarnação. Que possamos compreender tudo isso. Que Deus nos abençoe neste dia tão maravilhoso. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.